Estamos aqui de volta. Bom, agora que a gente conversou sobre o curso, sobre a nossa atuação, sobre como a gente vai proceder aqui nas nossas atividades, vamos começar de fato a fazer alguma coisa, a exercitar o nosso raciocínio. Percebam que é só uma nota, mas é uma coisa importante. Eu estou gravando aqui a minha tela e estou gravando aqui o aplicativo de câmera do Windows usando a ferramenta nativa, usando aquela função do print screen. Tem a opçãozinha lá de gravar vídeo. E de fato essa é a estrutura mais simples que eu consegui imaginar para a gente conduzir aqui o registro das atividades sugeridas. E vamos seguir essa mentalidade sempre aqui no curso. A gente vai sempre buscar fazer o mais simples possível que atenda a nossa demanda. E vamos tentar só tornar as coisas mais complexas se isso trouxer um benefício claro. Né? Então a gente vai seguir essa mesma mentalidade para a organização do nosso curso e para o desenvolvimento das nossas análises. Né? Então, não esperem que a gente comece com coisas muito complexas sem entender as possíveis vantagens de fazer qualquer coisa que seja mais complexo que somar alguns números e fazer algumas médias. Bom, vamos lá, pessoal. Ah, quando a gente está pensando em desenvolver projetos, pensando nessa ideia mínima do que seria o mínimo viável de um projeto, né? Um projetinho de duas laudas que gera um relatório muito simples que a gente possa entregar ou ler para melhorar nossa tomada de decisão. É fundamental a gente pensar no cenário que a gente está inserido, né? Então a gente só vai buscar entender a realidade para tomar melhores decisões na realidade que nos permeia, né? Então pense você, comece a refletir sobre que tipo de conhecimento você gostaria de ter para melhorar a sua prática profissional e a sua vida como cidadão. Bom, eu vou sugerir que a gente comece, e é a título de exemplo, investigando a saúde do trabalhador. Primeiro, porque eu acabei esbarrando com essa temática recentemente, e segundo, porque me parece uma temática especialmente universal. É, em um ponto, porque é muito provável que nós tenhamos colegas aqui no curso que sejam da área de saúde, que é a minha área de atuação, e talvez até mais importante, porque imagino que boa parte de nós nos entendamos como trabalhador. Né? Então, naturalmente, quando a gente fala de saúde do trabalhador, a gente está falando da nossa própria saúde. Porque pense que enfermeiro é um trabalhador, então quando a gente fala de saúde do trabalhador, a gente não está falando só sobre os cuidados da enfermagem com o trabalhador, a gente está pensando também no tipo de acometimento de saúde a qual os enfermeiros são expostos, né? A mesma coisa os fisioterapeutas, os profissionais de educação física, os médicos, o que quer que seja. E também, né, para fora desse meta-cuidado, qualquer outro ramo de atividade econômica no Brasil e no mundo suscita questões de saúde. Né? Então, por exemplo, e é o exemplo que a gente vai se ater aqui, a construção civil é reconhecidamente um ambiente perigoso para o trabalho por conta de questões ambientais. De fato, você tem volumes grandes de massa sendo deslocado, impacto acontecendo, né, com fixação de elementos, quedas. É, então, me parece particularmente útil, né, e global aí esse nosso exemplo. Bom, vamos lá. Então, uma vez que a gente definiu qual o ambiente que a gente gostaria de atuar, né, então que cenário a gente gostaria de investigar, a gente começa a ter possibilidade de pensar onde a gente consegue dados que nos permitam fazer análises. Legal. Além de pensar no campo geral de atuação, né, do ambiente em que a gente gostaria de atuar, é muito positivo, cara, porque se aproxima da nossa realidade, né? Que a gente imagine um cenário, por hora fictício, né? Porque a gente ainda não se conhece, né, a gente não teve a oportunidade de pensar em casos individuais, mas é para isso que a gente pretende migrar ao longo do curso, né? Então vamos por hora ficticiamente. No futuro a gente vai fazer esse exercício coletivo aí de identificar situações individuais reais, né? Então, por hora, vamos pensar num cenário mais prático, né, mais objetivo aqui, além da área de saúde do trabalhador na Constituição Civil. Né? Vamos imaginar o seguinte, pessoal, que isso é comum, né? Acabei lidando, tem alguns colegas que fizeram coisa parecida recentemente. Imagine que você é um profissional de saúde ou um consultor de análise de dados
que está prestando um serviço, que está colaborando com uma empresa que pretende implementar uma área de saúde do trabalhador. Nesse caso, é totalmente viável, por exemplo, numa construtora de pequeno porte que está começando a aumentar suas operações. Até então não teve necessidade de ter um setor próprio de saúde do trabalhador, mas vai começar a ter. Perceba que nesse cenário, você poderia, né, o gestor dessa empresa poderia contratar um profissional experiente que já tenha implementado setores de saúde do trabalhador em outras empresas, né, de forma que ele tenha um saber prático sobre essa implementação, mas esse tipo de profissional é difícil de encontrar, particularmente caro, e talvez a gente não se enquadre, né? A gente gostaria, por exemplo, de conseguir uma oportunidade de emprego nesse cenário. Se a gente conseguir informações sobre o que geralmente acontece, a gente pode tomar decisões baseado na realidade, né? Baseado no cenário empírico. Né? Quando a gente fala empírico, a gente está falando justamente no que de fato acontece, né? Na observação da realidade. Às vezes a gente usa o conhecimento empírico como se fosse alguma coisa nebulosa, que a gente não sabe muito bem de onde vem, uma coisa meio opinião pessoal, mas o termo empírico diz respeito a realidade, né? Se a gente fala empírico, então é porque alguém testou de fato, né? São dados obtidos da realidade. Então vamos lá. Se a gente conseguir esses dados empíricos, por mais que a gente não tenha uma experiência pessoal, a gente pode começar a entender, por exemplo, quais são as doenças mais comuns, quais são os acidentes mais comuns, que tipo de equipamento de cuidado seria legal que o nosso setor de saúde tivesse, que tipo de profissional ou especialidade médica seria razoável que a gente tivesse, né? E todo esse tipo de coisa é importante que a gente saiba e que a gente demonstre saber. Então vamos começar a desenvolver projetos, né? Vamos desenvolver um projeto aqui no exemplo, que nos permita entender as principais preocupações que esse setor deveria ter, gerar um relatório para que a gente documente esse saber. Então, no próximo vídeo a gente vai explorar opções para obtenção desses dados. Fique aí com a gente.